presidente dos Estados Unidos parece confuso. Às vezes ele tenta cumprimentar pessoas que não estão na sala. Às vezes ele cai da bicicleta. Às vezes ele cai do palanque. E toda vez que isso acontece, o Biden ajuda os seus opositores a emplacar manchetes e mais manchetes sobre a sua suposta senilidade na mídia americana. Tem acontecido uma vez atrás da outra, e isso não ajuda o Biden na eleição que vem aí. Gente, será que o Biden tá bem? Aconteceu de novo. O presidente dos Estados Unidos viveu mais um momento constrangedor em público. É até difícil de explicar, então vamos ver junto? Esse tipo de incidente tem se repetido e não ajuda o Biden a passar aquela imagem de força e seriedade que ele precisa para bater o Donald Trump no ano que vem. E aí não tem jeito, alguma coisa precisa ser feita e logo, porque a vida dele não tá fácil. Primeiro, a gente vai ver uma retrospectiva com alguns dos momentos mais constrangedores para o Biden. Bem no começo do mandato já rolou esse daqui, ó. É bizarro, porque a notícia que tá aí no UOL é isso, é o trupicão de um presidente americano. Mas há de convir que isso tem implicações seríssimas. O presidente americano Joe Biden tropeçou nesta sexta-feira ao embarcar no Air Force One. Quando estava no meio da escada que leva à porta do avião presidencial, o democrata tropeçou 2 vezes, caiu de joelhos, mas conseguiu se segurar no corrimão. A porta-voz Karine Jean-Pierre disse que ele está bem, sem especificar se um médico o viu a bordo. Biden se tornou em 20 de janeiro, aos 78 anos, o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Em junho de 2022, o Biden saiu para pedalar perto da casa de praia dele. A ideia, claro, era registrar tudo em foto e vídeo, espalhar pelas redes, mostrando aí um presidente saudável, apto para liderar a potência Estados Unidos. Só que aí, olha lá, notícia no O Povo. Joe Biden cai de bicicleta em Delaware. Olha aí. Vem. Tem toda a placa muito, né? Ai, meu Deus! De vários ângulos, né? Muita gente filmando e tal. Então dá pra ver bem, assim, ele caindo, simplesmente caindo de lado. E toda a comoção em volta, né? De novo, é só um senhor caindo de bicicleta? Não, é o cara que é o presidente de um país que se pretende uma liderança mundial. Até esse incidente da bicicleta que viralizou para fora das bolhas dos nossos queridos cracudos de política, a gente sabe quem a gente é. Os questionamentos sobre a saúde física e mental do Biden não estavam rompendo aquela barreira que pode existir ali entre as redes sociais e o noticiário político. Mas foi esse incidente que liberou os comentaristas políticos para questionar a saúde do presidente dos Estados Unidos. E só piorou 6 meses depois com um acidente pior numa formatura de cadetes da Força Aérea. Notícia agora na Folha de São Paulo. Joe Biden tropeça e cai em evento militar nos Estados Unidos. Vai lá. Cumprimenta.
Todo mundo... Ixi, caiu. Nem vi como. Caiu. Aponta pro chão, o clássico do sujeito que leva um tabaco em público, né? Aponta pro chão, não, dá um chutinho assim na pedrinha na rua. Não, foi a pedrinha. Manda prender essa pedrinha aí. Senta lá, tá tudo bem. Tudo muito interessante, mas como o mundo não se resume aos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho sobre cinema mundial? A nossa dica cinematográfica de hoje é um drama psicológico denso, pesado mesmo, mas acima de tudo precioso, que coloca nas telas os dilemas de um homem dividido internamente entre a religião e a natureza brutal do ser humano. Eu estou falando de Terra de Deus, do diretor Linur Palmason. O enredo se passa no final do século XIX e conta a história do Lucas, um jovem padre que aceita viajar por uma região árida e remota até uma ilha, para construir uma pequena igreja. Nessa jornada ele carrega uma das suas paixões, uma máquina fotográfica, daquelas bem antigas, rudimentares, e vai tirando fotos das pessoas. Mesmo assim, o caminho é implacável, e os traumas e dificuldades fazem o Lucas cada vez mais desviar não só da missão dele, mas também da moralidade. Lançado em 2022, Terra de Deus vai ser o representante da Islândia na próxima edição do Oscar. Por aqui, ele foi classificado pelo crítico Inácio Araújo, da Folha de São Paulo, como um dos filmes mais belos do ano. Então é claro que Terra de Deus está em cartaz onde? Na Filmica. A Filmica é a única plataforma de streaming que tem cinema do mundo todo, de todo canto. Tem cinema autoral, tem cinema independente e tem cinema surpreendente. É cinema que te comove, que te provoca, que te transforma e que você não encontra em outras plataformas. Como todos nós, a Filmica está comemorando o retorno triunfal do Ministério da Cultura com um descontaço. O plano mensal está saindo só R$ 19,90 e o plano anual está R$ 60 por um ano inteiro de Filmica. Gente, pela quantidade, pela variedade e especialmente pela qualidade do cinema que tem lá, tá muito barato. Vai por mim. Filmica.com.br. Entra lá, assina e confere a curadoria especial que a gente preparou para vocês. Gente, eu sou suspeita para falar, mas para mim o cinema é uma das formas de arte mais impactantes que existe. Porque ele é capaz de fazer a gente reconhecer algo que a gente nunca viu antes. E é assim que o cinema é capaz de transformar a nossa visão do mundo. Muito obrigada, Filmica, por dar a gente a chance de compartilhar um pouco do nosso amor pelo cinema e também por salvar o meteoro da extinção. Nesse terceiro segmento, a gente vai compreender a dimensão geopolítica das videocassetadas que a gente viu agora há pouco. Bora pro Jornal da Band. As constantes quedas do presidente americano Joe Biden são motivo de preocupação, mas também viraram uma dor de cabeça política por causa das eleições do ano que vem. A última delas ocorreu no final de uma cerimônia de entrega de diplomas da Academia da Força Aérea Americana. Joe Biden se afastava do centro do palco no Colorado quando acabou tropeçando num saco de areia e caiu. Ao chegar na Casa Branca, o presidente chegou a brincar com a situação, dizendo que foi pego de surpresa por um saco de areia. Aos 80 anos de idade, Joe Biden é o presidente mais velho dos Estados Unidos e já anunciou que vai tentar a reeleição no ano que vem. Essa sequência de tombos tem sido motivo de alerta entre os democratas e um prato cheio para a oposição republicana. Boatos sem qualquer comprovação oficial de que Biden estaria com problemas de saúde são espalhados com frequência por adversários em Washington.
Pesquisas mostram que a idade de Biden é a grande preocupação entre os eleitores democratas e se tornou um assunto desconfortável. Ao final de um segundo mandato, Biden estaria com 86 anos de idade. E para completar, a gente vai ver um discurso do senador de oposição ao Biden, Ted Cruz. Isso é metade do ano e marca o momento em que o debate sobre a saúde mental do Biden se instalou de vez na pauta dos Estados Unidos. Nessa declaração, Ted Cruz começa dizendo que no passado, o Biden, quando era vice-presidente, conseguia negociar com seus pares quando havia impasses fiscais. Mas aí o que acontece hoje, diz ele? O vice-presidente Biden conseguia ir lá e negociar com os republicanos. Mas o presidente Biden não consegue fazer isso. Por quê? Diz Ted Cruz. Porque as capacidades mentais dele estão muito reduzidas nesse momento. E isso foi só o que aconteceu agora em 2023. Imagina o que eles vão dizer quando vier a campanha. No nosso último segmento, a gente vai ver como as videocassetadas do Joe Biden podem influenciar a eleição americana. Vamos lá para a informação trazida pelo Jornal da Record. Pesquisa mostra que Donald Trump venceria Joe Biden nas eleições em 5 estados decisivos. 71% dos americanos se incomodam com a idade do atual presidente, segundo uma pesquisa do jornal The New York Times em parceria com o Siena College. Trump tem 77 anos, o que não está muito longe não, né? Vamos combinar. Faz diferença para 39% dos eleitores. O mesmo levantamento aponta que se a disputa à Casa Branca fosse entre Biden e Trump hoje, o republicano levaria melhor. Trump venceria em 5 dos 6 estados mais decisivos: Arizona, Nevada, Geórgia, Michigan e Pensilvânia. E aqui eu preciso fazer um adendo. A última eleição americana foi muito disputada. Ela foi vencida por uma margem tão pequena quanto a diferença de idade entre o Trump e o Biden. Então pode ser que esses resultados reflitam muito mais uma questão ideológica do eleitorado do que uma real preocupação com a idade do Biden. Mas, de qualquer forma, a conclusão é: o Biden e seus democratas parecem incapazes de parar o Trump. Ou, mais do que isso, é possível que muita gente em torno do Biden já tenha largado a toalha. Esse material da MSNBC, que a gente vai deixar recomendado aqui, fala de uma calma alarmante na campanha do Biden, com muita gente no entorno dele fazendo absolutamente nada diante das pesquisas que vocês viram aí. Uma explicação possível para isso estaria na fé de que quem vai parar o Trump não é a política, é a justiça. É que o Trump, gente, ele é um homem de vida jurídica muito intensa, muito movimentada. Ele tem muitos processos e alguns desses podem deixar ele inelegível. E a gente vai ver aqui na Band que isso meio que já tá rolando, ó. Donald Trump é declarado inelegível pela Justiça do Colorado. Vamos ver. E a gente segue com os destaques internacionais, falando do ex-presidente Donald Trump, que foi declarado inelegível pelo Tribunal do Colorado. Ele é o primeiro candidato presidencial na história dos Estados Unidos a ser considerado inelegível para a Casa Branca. A decisão foi baseada na Constituição, que proíbe funcionários que se envolveram em insurreição ou rebelião de ocupar cargos públicos e só vale para o Colorado. O tribunal concluiu que Trump incitou seus apoiadores a invadirem o Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. 5 pessoas morreram, quase 1.000 foram presos, você deve lembrar. Lembro muito bem. Sabe o que eu lembro também? Esse caso tá parecendo de um outro país que eu conheço. Bom, você deve estar se perguntando, mas Ana, não importa as eleições nos Estados Unidos, deixe esses estadunidenses lá fazendo as besteiras deles e a gente lida com as nossas aqui. O ponto é justamente esse: goste a gente ou não, a política dos Estados Unidos tem ainda muita influência sobre o mundo, especialmente o Brasil. Afinal, a diferença entre um 6 de janeiro e 8 de janeiro é só de 2 dias.